Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. Meu nome é Raquel e eu vou ser a professora de Biologia nesse projeto que a gente está aí rumo à prova do Enseja. Bom, hoje vai ser a nossa primeira aula. O primeiro tópico que eu escolhi discutir com vocês é um tópico que às vezes causa alguma confusão com os alunos, né? Que é sobre a teoria da evolução e seleção natural. Eu vou mandar para vocês alguns vídeos complementares, né, que já tem no YouTube gravados para vocês olharem sobre isso. Além disso, vocês receberam a apostila com um textinho que eu escrevi e umas lições para vocês fazerem nos exercícios. Qual é a ideia do projeto da nossa aula? A ideia é que vocês ou assistam esse vídeo primeiro ou então leiam o material, né? Mas vocês têm que ler o material, assistir o vídeo, fazer os exercícios e, restando alguma dúvida, né? Provavelmente vai ficar alguma dúvida, a gente vai se encontrar na terça-feira e aí lá vocês vão, né, pelo WhatsApp, falar as dúvidas. É muito importante que vocês postem todas as dúvidas lá. Não vem no meu inbox me falar uma dúvida, por quê? Não que eu não queira responder vocês, mas é porque às vezes a sua dúvida também é a dúvida de um colega. Então, se você manda sua dúvida só para mim, eu vou responder, de repente, o seu colega vai ter que fazer a mesma pergunta de novo. E também é importante, gente, assim, vou parecer que estou repetindo, falando a mesma coisa que todo mundo já falou, mas é real. Não existe pergunta idiota. Né? Às vezes, assim, eu estudo isso só a nível universitário, né? Eu estudo biologia, né? Eu sou bióloga, eu estudo isso há mais de 10 anos. Eu entrei na graduação na universidade em 2008. Então, assim, às vezes coisas que para mim parecem super normais, parecem super de boa, assim, que eu acho que tá todo mundo entendendo o que eu tô falando, as pessoas estão olhando para mim com aquela cara, tipo assim, o que ela tá falando? Então, pode ser que eu escrevi um negócio que eu achei que estava super tranquilo para vocês e não está. Então, se não tiver, vocês têm que falar comigo que eu vou tentar, a gente vai ficar junto ali até todo mundo ter entendido. Beleza? Combinado? Bom, vamos falar agora sobre o nosso tema. Eu vou tentar dar uma resumida, uma explicada, né, no que está escrito lá. Acho que vai estar escrito um pouquinho mais detalhado no material, mas é só para tentar elucidar, né, mais ou menos como é que é isso. A teoria da evolução, ela vai falar sobre o quê? Sobre o surgimento de novas espécies, né, no nosso planeta. O que acontece? A gente tem uma diversidade de seres vivos no planeta, né? Para aí, pensa, tem, sei lá, gato, cachorro, barata, borboleta, vírus, bactéria, a gente tem um monte de ser vivo no planeta. E o que a gente sabe hoje em dia, né, é que esses seres vivos que tem agora, não necessariamente eles sempre tiveram aqui e nem sempre foram dessa forma, né? Todo mundo aqui já deve ter visto o Jurassic Park, né? Quem tem filho, então, criança adora isso. Aquele filme lá dos dinossauros, ou então já foi no museu, quem for aqui do Rio, né? Antes de pegar fogo, tinha um Museu Nacional lá na Quinta da Boa Vista, que tinha uma ossada, né? Um fóssil. E o que a gente viu quando a gente estudou, né? Isso foi mais ou menos lá no século XVIII. Eles começaram a perceber que esses começaram a achar esses fósseis, né? E aí eles começaram a pensar que talvez, falaram assim, poxa, mas esse osso aqui, ele não é de nenhum animal que eu conheço, né? Dos animais que vivem aqui nessa região, a gente sabe quais são, né? Tem, sei lá, periquito, papagaio, passarinho, cachorro, gato. Nunca vi nenhum deles ter um osso desse jeito. E aí eles começaram a se perguntar assim, de onde que vem isso, né? Além disso, outros cientistas começaram a estudar, por exemplo, as rochas e começaram a falar assim, poxa, eu acho que a Terra ela é muito mais velha do que acreditavam. Na época, eles achavam que a Terra tinha 4.000 anos só. E eles começaram a falar, não, gente, eu acho que a Terra tem muito mais tempo de existência. E aí começaram a ficar assim, bom, será que os seres vivos e a Terra ela está mudando ao longo do tempo? Será que tem animais que tinham no passado que hoje em dia não tem mais? Plantas que tinham no passado que hoje em dia não tem mais? Será também que, assim, nem tudo que está aqui agora tinha no passado? Será que em algum momento surgiu o cachorro, o gato, o ser humano? E aí tinha esses questionamentos, né? Isso não era, no começo não foi muito bem aceito.
Bom, quem é considerado o pai da teoria da evolução ele não foi o primeiro a falar sobre isso, mas é um cientista chamado Charles Darwin. E o que o Darwin fez? O Darwin era um cara que tinha dinheiro. Porque hoje em dia tem cientista pobre, né? Eu sou cientista pobre, né? Ainda assim, a ciência não é uma coisa muito fácil para quem é pobre, mas hoje em dia ainda é possível. Mas naquela época, lá em 1800 e pouco, por aí, quem fazia ciência, né, quem era cientista, era a galera que tinha grana, né, quem tinha dinheiro é que era cientista. E aí, na verdade, era meio que um hobby, um passatempo para eles, né? Não tinha TV para ver, não tinha internet, não tinha YouTube. E aí eles não tinham muito o que fazer, eles ficavam lá nessa, né? Assim, bom, tem que fazer, vamos procurar uma coisa para distrair. E aí eles gostavam disso, de fazer experimentos, né? De observar a natureza, né? Sem pensar que tinha naquela época também, começaram as grandes expedições, né? Então tinha aqueles navios imensos que ficavam indo, né, para os lugares que, isso a gente está pensando em Europa, né? Nos lugares que eles achavam exóticos, né? Recém-descobertos, né? Descobertos quando a gente pensa num viés, num olhar do europeu, do colonizador, né? Que a gente está falando aqui, né? Darwin era inglês. E aí eles iam, né, para os lugares, e aí chegava lá, via planta diferente, animais diferentes, e aí eles gostavam de estudar, né? Mas também quem tinha dinheiro, porque quem é pobre desde sempre, né, tinha que estar batalhando a vida. E o Darwin era um cara com dinheiro, e aí ele tinha um amigo, né, e as coisas que só a pessoa com dinheiro. Os meus amigos, eles me chamam para dar um rolê em Madureira no samba. O amigo do Darwin chamou ele para fazer uma volta ao mundo. Imagina só, meus amigos me chamam no máximo para passar um final de semana em Guabinha. Enfim, Darwin tinha um amigo que chamou ele para dar a volta ao mundo num navio que chama Beagle, né? Chamava Beagle, o navio que ele foi. E aí o Darwin passou pelo mundo inteiro. Inclusive, ele veio aqui no Brasil, ele esteve no Rio de Janeiro, em Maricá, que é a cidade onde eu trabalho. Eu moro perto, eu moro em Saquarema. Mas ele passou pelo Rio de Janeiro, né, por Maricá, parte das descobertas que ele fez depois, quando ele escreve o livro dele, tem a ver com as coisas que ele observou aqui também no Brasil. E aí, enquanto viajava o mundo, Darwin, que já gostava muito de olhar as plantas, os animais, ele foi observando, né, como é que era os espécimes, né, os animais, as plantas, nos lugares que ele chegava. E aí ele viu algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que ele viu é que tinham animais muito parecidos que viviam aqui nas Américas e lá em África. Eu não sei se vocês já olharam o Mapa Mundi, mas quando a gente olha o Mapa Mundi, deixa eu ver se eu acho aqui, vou tentar mostrar para vocês um Mapa Mundi. Vamos ver um Mapa Mundi aqui. Deixa eu abrir um aqui. Vou abrir esse aqui. Acho que esse aqui tá bonitinho. Ih, esse aqui tá horrível. Tá muito pequeno. Peraí, deixa eu achar um grande, gente. Ai, meu Deus. Mas tá tudo pequeno. Vou botar um zoom aqui. Deixa eu fazer um zoom aqui para vocês. Bom, enfim, dá para ver aqui mais ou menos, né? Quando a gente olha o mapa mundo, vocês podem ver aqui, ó, parece que a América, ela dá certinho para encaixar aqui na África. Isso aqui vocês vão aprender em geografia, né? É uma teoria porque tudo tá meio correlacionado, né? As descobertas. Bom, vou fechar aqui o mapa mundi. Então, como ele viu que tinham espécies, né, plantas, animais muito parecidos aqui nas Américas, né, aqui no Brasil, nessa costa aqui, e lá na África. E aí ele pensou assim, bom, será que esses animais, algum dia isso já foi junto, né, já foi perto e depois separou, e esses animais se separaram um do outro. Só que ele viu que apesar de eles serem semelhantes, eles serem parecidos, eles iam ter algumas diferenças, né? E ele viu que essas diferenças estavam relacionadas ao quê? Às adaptações desses animais. Então, assim,
Isso também foi muito importante quando ele estudou as Ilhas Galápagos, que é uns arquipélagos que tem ali na Argentina. Nas Ilhas Galápagos, ele também observou. Isso é o mais clássico, assim, que todo mundo fala das observações de Darwin. Lá nas Ilhas Galápagos, o que ele viu? Que tinha um tipo de pássaro que tinha em todas as ilhas. E as ilhas, elas eram perto uma das outras, mas não era perto o suficiente para os pássaros irem de uma ilha para outra. E ele viu que em cada uma dessas ilhas, esses pássaros eles se alimentavam de coisas diferentes. Em umas ilhas, o pássaro comia inseto. Na outra ilha, o pássaro comia uns frutinhos de uma casca dura. Na outra ilha, ele comia uns frutinhos de casca mais molinha. E o que ele viu? Que cada um dos pássaros, apesar de eles serem parecidos, eles tinham um bico diferente. E o pássaro que vivia na ilha, onde eles comiam a frutinha de casca dura, eles tinham um biquinho próprio para quebrar essa frutinha de casca dura. O outro que comia insetos já tinha um biquinho mais fininho, que era bom de catar os insetinhos. E aí ele começou a pensar assim, poxa, mas será que esses animais então, eles estão mudando, né? De alguma forma, o ambiente que esses animais vivem está fazendo com que eles fiquem diferentes. E aí, enfim, Darwin fez um monte de observações, né? E isso foi até muito dramático para o Darwin. Tem um filme que fala muito sobre isso. Eu vou ver se eu acho o link depois, quando eu mandar para vocês, se tem algum lugar para vocês assistirem de graça, né? Vocês têm que pensar, né? Tudo tem um contexto também sempre histórico, né? A gente sempre está inserido na história. E eu gosto muito dessas partes de biologia que a gente também está discutindo a história, como é que é a sociedade, né? Porque e a gente está muito nesse momento, né? A gente está vivendo uma pandemia, tudo mudou. E a gente está vendo mais do que nunca que a ciência ela está também inserida na nossa sociedade, que ela vai participar dessa sociedade, ela vai ser influenciada por essa sociedade, por questões políticas, muitas vezes, né? A gente está vendo muito isso com a questão atualmente da vacina, né? Porque uma coisa que deveria ser discutida num viés puramente científico, né? Ele tem um monte de influências políticas por trás, né? Mas, enfim, voltando ao Darwin, né? Naquela época, quem tinha um grande papel na sociedade, né? Inclusive papel de governar, mesmo que às vezes não fosse governo direto, mas assim, indiretamente influenciava, ainda influencia, mas influenciava assim, muito mais, tinha um peso muito grande, era a igreja. Né? A igreja, aí a gente fala da igreja católica. E o Darwin era católico e tal, a mulher dele era muito católica. E a galera naquela época, né, o que a Bíblia falava, ou pelo menos como eles interpretavam a Bíblia, né? Quem é cristão vai saber isso mais do que eu, mas a gente sabe hoje em dia, né? Naquela época tinha basicamente a Igreja Católica, mas hoje a gente tem outras correntes, né? Muito mais correntes dentro do cristianismo. E às vezes, assim, a Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás, então, assim, ela foi traduzida, enfim. Então, existem interpretações sobre o que está escrito na Bíblia. Naquela época não tinha muita interpretação, porque tinha só uma versão, que era da Igreja Católica. E o que a Igreja Católica pregava era diferente do que o Darwin estava observando com os estudos dele. Então, ele ficou assim muito nervoso, ele demorou muitos anos entre ele ter escrito o livro dele, ter feito os estudos dele, ter decidido realmente publicar. Na verdade, ele só resolve publicar quando ele encontra, quando um outro cientista, né, o Wallace, ele chega a conclusões parecidas com a do Darwin e manda o estudo dele para o Darwin e fala, Darwin, olha só o que eu estou observando. E o Darwin fala assim, gente, ele está escrevendo a mesma coisa que eu já observei e já escrevi. Aí o Darwin fala assim, bom, se eu não correr, ele vai publicar antes de mim. E aí ele vai ser o pai de uma descoberta que eu já tinha feito. Porque isso também é importante, quem é o pai da coisa. Quem é o pai do filho é uma coisa importante, porque tem a questão de ego, né? Todo mundo quer ser a pessoa que descobriu. E aí o Darwin correu e publicou o livro dele, que chama A Origem das Espécies, falando sobre a teoria dele. E o que é? Bom, enfim, falei pra caramba aqui, expliquei para vocês mais ou menos a história de como chegou a teoria da evolução, né? E aí, qual é a teoria do Darwin, né? O Darwin, ele propõe isso, a teoria da evolução. Ele propõe que os seres vivos que a gente tem no planeta, eles não são do jeito que eles são desde sempre. Eles não foram criados um dia da forma que eles são e nunca mais mudaram. Mas ele propõe que ao longo, né, dos milhares e milhares de anos, a vida na Terra
E o próprio planeta ele foi mudando, né? E a vida dos seres vivos, as plantas, os animais, na época do Darwin, ele só conhecia plantas e animais, né? Depois a gente expande essa teoria e hoje em dia a gente conhece outros seres vivos, né? Fungos, bactérias, mas enfim, todos os seres vivos, eles estão evoluindo, eles estão mudando. E aí, como é que isso está acontecendo? O que está fazendo os seres vivos mudar? Na verdade, o que acontece é que, aleatoriamente, podem surgir características novas numa população. É só você pensar, né? Você olhar, sei lá, na sua família, de repente. Tem as pessoas lá, né? Mas alguém, de repente, nasce com uma pintinha, com uma coisinha diferente que ninguém tem. É uma característica nova que surgiu. Assim acontece com as plantas, com os animais, né? Não sei se alguém aqui gosta de planta, mas às vezes acontece isso. Pessoa que tem plantação, não sei se alguém aqui já que está assistindo essa aula já foi agricultor, trabalhou com terra, às vezes acontece isso. Você tem lá. Eu gosto muito, não sei se vocês gostam, gente. Eu gosto muito de assistir Globo Rural. E aí, às vezes, assistindo o Globo Rural, aparecia isso. Alguém mandava lá uma cartinha, uma coisa pro Globo Rural, falando isso, assim, eu tenho uma plantação de laranja. E do nada surgiu uma laranja diferente na minha plantação. É isso, porque uma nova característica ela pode surgir ao acaso nas populações, conforme os seres vivos eles vão se multiplicando, vão tendo filhotinhos, né, vão se acasalando. Eventualmente acontece uma mutação e surge uma característica nova. Beleza. Mas e aí? Como é que isso faz com que mude, né? O que acontece, que o Darwin propõe, né, que aí é a grande sacada da teoria do Darwin, né, e é o que a gente acredita até hoje, é que o ambiente ele vai selecionar os seres vivos. Então, os seres vivos eles estão o tempo inteiro numa luta, numa guerra contra o ambiente. E qual é o objetivo dele? O objetivo dele é se manter vivo e procriar. Entendeu? Então, os seres vivos lá na floresta, enfim, nos seus ambientes naturais, eles estão o tempo inteiro. Porque o que acontece? Os recursos, eles são limitados. A gente não tem comida, a gente não tem parceiro para acasalar para todo mundo. Né? Quem aqui também gostar de assistir Discovery Channel, né, que mostra lá ó, a natureza e tal, você vê sempre isso, né? Que os machos, né, sei lá, dos leões ficam disputando, dos orangotangos estão disputando a fêmea para acasalar. É isso, não tem comida para todo mundo e não tem fêmea, o macho, enfim, não tem parceiro para todo mundo para acasalar. Então tem toda essa disputa. E o que acontece? O que o Darwin fala é que o mais apto, ele vai conseguir, né, vencer, né, de alguma forma essa disputa por comida e por acasalamento e vai passar as suas características para a posteridade. Então são duas coisas, ficar atento, duas coisas importantes. Primeiro, as alterações, né, as mudanças, as novas características vão surgir ao acaso. Segundo, o meio vai estar selecionando quem é o mais adaptado. Isso é muito importante, porque as pessoas têm mania de achar que é o mais forte que vai vencer, né, essa disputa aí com o meio. Mas, na verdade, não necessariamente é o mais forte, né? É o mais adaptado. Por que é o mais adaptado? Porque, de repente, o que se dá melhor num ambiente, ele não vai se dar melhor no outro. Vamos imaginar aqui a gente, né? Vamos imaginar a gente está aqui, filme de... aquele filme, Eu Sou a Lenda, filme do Apocalipse Zumbi, adoro esse filme já tá velho, né? De repente vocês nem conhecem, tem uma galera mais jovem. Aí teve o Apocalipse Zumbi lá no filme do Eu Sou a Lenda. E aí, se vem o Apocalipse Zumbi, eu, provavelmente Raquel, que sou uma pessoa que é um pouquinho acima do peso, né? Meio sedentária, que não corre muito, não faz muito exercício, não vou me dar muito bem no Eu Sou a Lenda. Você é a primeira que o zumbi vai querer comer também, que é um anjo de gordurinha, né? Todo mundo gosta ali no churrasquinho. O zumbi vai logo querer me comer. Não deu muito certo para mim. Provavelmente eu ia fazer o quê? Ia ser comida pelo zumbi, morri. Não ia passar minhas características, né? Para minha descendência, que eu ia morrer. Não estou bem adaptada nesse ambiente do apocalipse zumbi. Porém, se acontece um outro tipo de ambiente, né? Vai que aí o mundo se acaba em gelo, né? Frio do caramba. Eu tô aqui o quê? Cheio de gordurinha, reserva energética. Pessoa que tá ali mais magrinhazinha, aquelas modelo magrinha que quase não come, não tem reserva energética. Elas vão morrer primeiro que eu. Então,
No ambiente do frio, eu, Raquel, me dei bem. No ambiente do apocalipse zumbi, eu, Raquel, não me dei bem. E é assim, né? Enfim, tô aqui brincando com vocês, mas é assim que vai ser na natureza. Dependendo do ambiente, uma determinada característica pode ser boa, pode ser vantajosa, né? Na verdade, a gente não vai dizer que uma característica é boa ou ruim, a característica ela vai ser ou não vantajosa. Uma determinada característica pode ser vantajosa, num outro ambiente ela pode ser uma desvantagem. Então, por isso que a gente fala sempre que é o mais adaptado que vai conseguir, né, passar suas características para a descendência e que vai, enfim, vencer, entre aspas, aí, essa disputa da natureza. Bom, gente, voltando aqui, que eu me perdi aqui que eu estava falando. Lembrei. Então, é isso, que a gente estava falando teoria da evolução, vou aqui resumir tudo que eu falei para vocês. Então, o que a teoria da evolução fala? A teoria da evolução vai falar que os seres vivos, todos eles, estão evoluindo. Como é que esses seres vivos estão evoluindo? Através dessas mutações, dessas novas características que surgem ao acaso, né? As características que surgem ao acaso e que são o quê? São selecionadas, né? Por isso que a teoria da evolução pela seleção natural, essas características vão ser selecionadas pelo meio. Quem é que vai vencer, enfim, quem é que vai se dar bem nessa seleção? O indivíduo mais adaptado. E o mais adaptado, ele vai se dar bem e ele vai fazer o quê? Vai passar suas características para a sua prole, para a sua descendência. Então, isso é importante, né? Coisas chaves que vocês têm que ter de teoria da evolução na cabeça. Teoria da evolução. Os organismos, os seres vivos, eles estão evoluindo. As novas características, elas surgem ao acaso. O ambiente vai selecionar os indivíduos. É importante que eu esqueci de falar. E as características que são passadas para a sua prole, para os seus descendentes, né, que são para os seus filhos e netos, enfim, são as características que nascem com você. Por isso que eu falei que essas características elas surgem ao acaso. Não é uma característica que você adquire na vida, né? Então, não é assim, por exemplo, e isso assim é fácil, é só a gente pensar na vida. Vai aí vocês, não sei se alguém aí gosta de malhar. Você vai para academia, malha, fica bombadão, vira lá Graciane Barbosa. Quando você tiver um bebezinho, seu bebezinho nasce Graciane Barbosa? Não. As características que você passa para os seus filhos não são as características que você adquire, são as características que nascem com você, que vieram com você, que você trouxe dos seus pais, ou alguma nova característica ali que na hora que juntou o seu pai com a sua mãe para te fazer, surgiu ao acaso, que isso pode acontecer. Né? Isso aí que são as mutações. Na época do Darwin, ele não sabia disso ainda, assim, que eram mutações, que ainda não se conhecia DNA, gene, nada disso. Hoje em dia a gente sabe que dentro dos organismos, dentro das células, quem vai guardar as informações, né? Grava aí também, gente. Quem vai guardar as informações são os genes, anota aí no caderninho de vocês. Os genes, né? São feitos o quê? Estão dentro da molécula de DNA. Então, o DNA, dentro do DNA, vão ter pedacinhos que a gente chama de genes dentro do DNA. E esses genes vão guardar as características. Eventualmente, acontecem mutações nesses genes. Então, acontecem mudanças nesses genes que podem levar ao surgimento de uma característica diferente. Pode ser aí uma nova característica. Pode ser, sei lá, se pensar numa flor, pode ser uma nova cor. Surgiu, imagina, você tem uma roseira, do nada ela nasce uma roseirinha nova, uma roseirinha, se a sua roseira era branca, do nada nasce uma roseirinha nova dando rosa amarela. Isso aí é o quê? Uma mutação que aconteceu e surgiu uma característica nova. Essas características que surgem, elas vão ser, né, na verdade, todas as características, né, todos os seres vivos o tempo inteiro, eles vão estar sendo selecionados pelo meio. O meio vai agir, as pressões ambientais, então, doenças que surgem, escassez de alimento, mudança climática, né? Então se esquenta, se esfria, tudo isso vai selecionar. E quem tiver mais adaptado vai ser quem vai resistir, quem vai conseguir acasalar e passar seus genes para a posteridade, né? Para sua prole. Isso é super importante, então acho que é isso, né, que a gente tem que saber de teoria de evolução, assim, de uma forma sintética, né, resumida. Outra coisa importante que costuma cair muito em prova é, como eu falei para vocês lá no começo, o
Darwin não foi a primeira pessoa a falar sobre isso, sobre teoria da evolução. Um outro cientista muito famoso, mas em geral é lembrado pela parte que ele errou na teoria da evolução e que falou antes de Darwin sobre isso, é o Lamarck. O Lamarck era francês e ele também falou que os seres vivos evoluíam e que se mudavam e que novas espécies surgiam. Só que o problema do Lamarck são as explicações. Ele vai dar outras explicações, né? Ao contrário do Darwin, que vai dizer que as características novas surgem ao acaso, são selecionadas pelo ambiente e o mais adaptado vai conseguir, vai permanecer. O Lamarck vai dizer, ele vai basear a teoria dele em 2 pontos, que é a lei do uso e desuso e que os caracteres adquiridos são passados para sua descendência. Então, resumindo, o que é isso que o Lamarck falou? Ele disse que conforme você usa muito, ou você não usa determinada parte do seu corpo, enfim, ela vai se desenvolver ou não. E essa característica que você adquire, ela vai ser passada. Então, para o Lamarck, se você está lá na academia malhando pra caramba e virou a Graciane Barbosa, quando você tiver um filhinho, então, quer dizer, você malhou, você fez o quê? Você usou muito seus músculos. Consequentemente, seus músculos cresceram. Beleza, lei do uso e do uso. Usou muito músculo, o músculo cresceu. E a lei dos caracteres adquiridos sendo passado para sua prole, o que ele falava? Quando você tivesse um filhotinho, seu filhinho lá, não ia precisar malhar. Ele já ia nascer fortinho, ia nascer lá parrudinho. Por quê? Porque as características que você adquire na sua vida, elas são passadas para sua prole, segundo Lamarck. Mas a gente sabe hoje em dia, né, na época, por incrível que pareça, essa teoria ela foi cogitada, as pessoas acreditavam nela. Hoje em dia a gente já não acredita mais nela, né? Assim, ela já caiu. E o que ficou, então, foi a teoria lá do Darwin, né, da evolução pela seleção natural. Beleza, gente? Acho que era isso que a gente tinha que falar. Não me lembro que se tinha mais algum ponto, assim, agora. Acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Lê o material, façam os exercícios. Terça-feira a gente se encontra, tá? Mais uma coisa, aqui, na verdade, sobre o funcionamento das nossas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu falei lá já, eu não vou trancar o grupo. Eu deixei o grupo lá aberto, vocês podem falar. Só que assim, Titia aqui tem um monte de grupo. Titia tem 2 empregos, né? Titia dá aula em Maricá e Rio das Ostras. Titia ainda dá aula para vocês no projeto. A gente, além do grupo que a gente tem com vocês do projeto, aquele outro grupo de dúvidas da inscrição, a gente já tem um grupo nosso que a gente discute as coisas do projeto. Eu tenho um monte de grupo de trabalho. Então, assim, eu tenho um bebezinho de 6 meses, que eu já falei com vocês. Então, é muita coisa que eu tenho que fazer. Eu não dou conta de ficar, às vezes, lendo 50 mensagens no WhatsApp. Então, assim, o grupo está lá para a gente falar relacionado à matéria. Então, tudo que for relacionado à matéria, vocês podem botar lá. Mas eu vou pedir para vocês não mandarem nenhuma mensagem, né? Por mais bonitinha que seja, eu sei, vocês querem lá carinho e tal. Mas, por favor, vocês não mandarem nada que não seja relacionado à matéria. Então, assim, e quando eu falo relacionado à matéria, nem assim só, tipo assim, é isso. Pô, de repente, vocês também, não sei, né? Todo mundo aí tá na correria da vida. Sei lá, você só conseguiu parar para fazer a lição domingo, 3 horas da manhã. E enquanto você está fazendo a lição, você teve uma dúvida. Às vezes, se você deixar para depois, você esquece a sua dúvida, enfim. Você pode ir lá na mesma hora, foi lá escrever a pergunta para mim. Não vou te responder domingo às 3 da manhã, porque possivelmente estarei dormindo, né? Porque quem tem bebezinho pequeno sabe que qualquer oportunidade que a gente tem de conseguir dormir, a gente tenta dormir. No dia seguinte, quando eu acordar, eu for lá olhar, eu vou responder a matéria. Se você quiser a resposta na hora, ao vivo, toda terça-feira, de 8 às 9, eu vou estar lá ao vivo para a gente discutir as coisas. E é muito importante que vocês estejam lá ao vivo fazendo perguntas, questionamentos, senão eu não tenho o que discutir. Se vocês não falarem nada, eu vou entender que meu vídeo está maravilhoso aqui, meus cabelos voando, porque está um calor, e eu liguei o ventilador atrás de mim, e que vocês entenderam tudo que eu escrevi, o que eu falei aqui, está tudo ótimo. Então, a gente precisa discutir. Alguma outra coisa que vocês viram que é relacionada ao tema de biologia, né? Vocês podem mandar lá também. Se lá você viu uma matéria legal no jornal, um vídeo que você falou alguma coisa de ciência, você está em dúvida se aquilo é verdade ou não, se você quiser me perguntar, pode mandar lá no grupo.
Porque também tem isso, na prova do ensejo, em geral, em toda prova, tem muita teoria que vocês têm que saber, né? Mas às vezes tem muita coisa que é isso, assim. Então, assim, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se intera sobre os assuntos, mais preparado a gente está para uma prova. Então, sim, eu também, se eu ver alguma matéria super legal, eu falo, gente, isso aqui, ó, eu acho que vocês têm que ler, a gente tem que discutir sobre isso, eu vou mandar lá para vocês e vocês podem mandar também. Mas é isso, se é aquele negócio assim, gente, compartilha com 50 pessoas para você ter sorte no amor, isso daí eu vou pedir para vocês não mandarem, entendeu? Até porque, assim, de repente as pessoas ficar com muita mensagem de coisas nada a ver, de repente uma mensagem importante eu vou passar despercebido, não vou responder um colega. Também, se vocês fizerem uma pergunta e eu, por acaso, perder e não responder, pode me chamar de novo. Professora, você esqueceu. Ou eu respondi, você não entendeu. Eu falo, professora, a gente continua não entendendo, que a gente vai ficar ali batendo cabeça até a gente conseguir entender. Tá bom, gente? Bom, acho que era isso. Qualquer dúvida, então, como já falei, vocês falem lá no WhatsApp. Desculpa a falta de jeito, né? Primeira vez eu estou debutando com vocês, é a primeira vez que eu estou fazendo aula assim, sem ter os aluninhos perto de mim. Bom, espero que dê tudo certo, vocês tenham entendido. Beijinhos, até a próxima.